família como centro de missões e não como campo missionário. A sua família é um campo de missões ou é uma família missionária? Como é que nós podemos personalizar esse tema? A minha família é um centro de missões e não um campo missionário. Como tem sido a sua família? Alguns objetivos da nossa reflexão a respeito de missões. Família como berço do campo de missões. Primeiro objetivo que Deus quer que a gente compreenda a respeito de missões é compreender o lugar estratégico da família no plano global de missões. Deus sempre usou missões através da família. Assim é a história da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Esse é o primeiro objetivo. Qual a estratégia que Deus usa através da família? Segundo objetivo da nossa reflexão, aceitar a visão da família como centro de missões e não como campo missionário. A sua família precisa ser evangelizada ou ela é evangelizadora? Ela faz missões ou precisa ser evangelizada? Terceiro objetivo, desenvolver uma estratégia familiar para elevar os olhos e ver os campos do mundo. A minha família precisa abrir os olhos a respeito do campo de missões. Cabe a nós, pais, a responsabilidade, a tarefa de ensinar os nossos filhos a respeito do plano de salvação. Mostrar para eles o que é uma família missionária. Se aqueles que não são convertidos precisam ouvir o plano de salvação, uma vez convertido ou convertidos, precisa ser discipulado, catequizado, precisa ser treinado para ser uma bênção no campo de missões. É nossa responsabilidade, é o nosso papel como pais, passar para os nossos filhos aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem nos ensinado. Primeira coisa importante nesse tema de que a minha família precisa ser um centro de missões e não um campo missionário. Qual é a primeira grande verdade que Deus quer nos ensinar? É o plano estratégico divino para alcançar o mundo, começa sempre com uma família. E a primeira família que Deus quer que a gente aprenda a fazer missões é a família de Noé. A família de Noé, uma família de fé. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 12 ao 14, e o capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então a gente percebe que Deus salvou o mundo através de uma família. Através da família de Noé, que foi uma família o quê? De fé. As Escrituras registram em Gênesis 6:22 que Noé fez consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Não percebemos de forma nenhuma Noé questionar Deus, colocar objeções, mas obedecer os mandamentos de Deus em construir uma arca. Mas o que me chama a atenção no texto é que diz a Bíblia que Noé fazia tudo. Não havia umas coisas que Noé fazia e outras não. Ele fazia tudo, ele fez tudo o que Deus havia ordenado para ele. Isso é fé. Noé poderia questionar, Senhor, para que um barco? Para que esse grande navio? Para que essa arca? Se não chove, se não tem chuva, se nunca caiu até agora um pingo d'água no chão. Por que uma arca? Diz a Bíblia que Noé, pela fé, ele construiu esse grande barco, porque Deus havia dito
que acabaria o mundo com um dilúvio. Isso é fé. A sua família é uma família de fé? Noé obedeceu e honrou a Deus quando não havia nenhum sinal de dilúvio. Que fé tremenda foi a fé de Noé. A fé de Noé era autêntica, porque acompanhava a obediência à palavra de Deus. Isso foi um exemplo para seus filhos, né? Sua esposa, as suas noras. Imagina quando ele disse: Deus vai destruir o mundo com água. Certamente a Noé era um homem que vivia a palavra. Todos obedeceram a ordem de Noé. Vamos construir uma arca. Certamente a família toda construiu. Todos cooperaram na construção da arca pela fé. Entraram na arca e pode ter certeza, a família foi salva por completa. A Noé, ele perdeu o mundo, mas ele ganhou a família. Sua fé não se contentava apenas em saber os mandamentos de Deus. Ele agia fazendo o que Deus queria. Deus nos alerta contra a nossa total desatenção à sua palavra, ao nos tornarmos completamente absorvidos por nossos próprios interesses. Noé não se deixou levar pelos interesses, pelo contexto da sua época. E olha que Noé tinha muitos familiares. Segundo o doutor Adalto Lourenço, existia aproximadamente quase 7 milhões e meio de pessoas. Noé, ele tinha familiares, ele tinha tios, ele tinha primos. Na proporção que Noé construía a arca que Deus havia mandado que ele construísse, havia zombaria, escarneciam da fé de Noé, porque não tinha chuva. Para que um grande barco daquele tamanho? Mas Noé, silenciosamente, ele foi construindo e ele foi pregando a palavra de Deus para os seus contemporâneos. Diz a Bíblia que Noé era um homem diferente. Não se envolveu com as práticas mundanas daquelas pessoas. Ele atendeu primeiramente a voz vertical, em vez da voz horizontal da sua família, dos seus familiares. Noé perdeu o mundo, mas ganhou sua família. Depois, como recompensa, Deus usou sua família para recomeçar a raça humana. Que privilégio! Noé perdeu o mundo, tudo o que havia no mundo, pessoas, colegas, familiares e bens. Mas Deus usou, como recompensa da sua graça e misericórdia, Deus usou a família de Noé para repovoar, para recomeçar a raça humana. Deus, ele começa com a família. Deus, ele ama a família e é através da família que Deus quer abençoar todas as nações. Como os nossos filhos e parentes estão vendo a nossa fé? Eles viram a fé de Noé, a confiança plena que Noé tinha nos princípios de Deus. Será que os nossos filhos, será que a nossa família crê porque vê, ou somos capazes de acreditar no invisível, sem pegar, sem ser palpável, sem ter tato? Será que nós acreditamos como Noé? Ou nós duvidamos? Diz a Bíblia, em Mateus, em Lucas, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Será que a gente confia nisso? Será que essa promessa é patente para nós? Será que ela é uma realidade para o nosso coração ou nós já duvidamos? Devido às circunstâncias, o contexto que nós vivemos, um contexto de incredulidade. Será que nós caminhamos parecido com a nação de Israel que saiu do Egito rumo à terra de Canaã e que estava constantemente duvidando e questionando do poder de Deus? Aquela gente, o povo de Israel, quando chegou diante do Mar Vermelho, aquele povo murmurou, reclamou contra Moisés, contra Deus.
Aquela nação que ficou toda prostrada no deserto. Só entraram na terra prometida os filhos de 20 anos para baixo, mas Calebe e Josué, que tinham mais de 20 anos, os demais morreram prostrados no deserto, pela incredulidade, pela dúvida, pela falta de fé. Aquele povo, quando chegou diante do Mar Vermelho, eles olharam para o Mar Vermelho, eles olharam para a direita, para a esquerda, tudo rocha. Eles olharam para trás, estavam os egípcios, um grande exército egípcio, mas eles não olharam para cima. A gente precisa lembrar disso. A gente precisa olhar para cima, olhar para Deus, colocar a nossa confiança plena naquele que pode nos conduzir até os braços do Pai. Então, o nosso contexto é um contexto de incredulidade, de dúvida, na política, na polícia, na segurança. Nós precisamos descansar no Deus onipotente, do Deus onisciente e do Deus onipresente. A segunda família que Deus usou como centro de missões, que também Deus quer usar a sua família, é a família de Abraão. Qual seria o título que a gente daria para essa família? Família de Abraão, uma família obediente. O texto sagrado de Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o projeto de Deus. É a mentalidade do Deus da Bíblia. Ele começa a abençoar famílias a partir de famílias. A família de Abraão, diz a palavra do Senhor. Em meio à idolatria, Deus se manifestou a Abraão, chamando-o de uma vida de fé e separação. Deus chamou este homem de Ur dos Caldeus, uma região extremamente idólatra, para usar esse homem como instrumento nas mãos de Deus, ele e a sua família. Eu acho interessante que o nosso Deus, ele nos chama e ele também nos faz promessas maravilhosas. Deus deu a Abraão um tríplice imperativo no capítulo 12, no versículo 1. Nós temos um tríplice imperativo, ordens que Deus deu para Abraão. Diz assim: sai da tua terra. Sai está na forma imperativa do hebraico. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. São ordens, são imperativos que Deus está dando o quê? Para Abraão. Tríplice imperativos. Diz a palavra do Senhor que Abraão obedeceu sem questionar. Olha o versículo 4 do capítulo 12. Diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Não houve questionamentos, não houve dúvidas, perguntas de incredulidade. Diz a palavra do Senhor que ele obedeceu, diferente de nós, que questionamos, que queremos provas palpáveis, visíveis, que Deus existe. Abraão não. Uma família obediente. No capítulo 11 de Hebreus, versículo 8, ele diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Aqui cabe uma pergunta extremamente importante, queridos e queridas. Você obedece? Como está a sua obediência aos mandamentos de Deus? Principalmente na questão de missões, de evangelização, do discipulado, do congregar, da eclesia, igreja. Como está a sua vida? Como está a minha vida?
Será que temos o prazer em obedecer ao nosso Deus? Será que a nossa obediência é como a obediência do rei Saul? Obediência dividida é igual a desobediência. Saul obedeceu a Deus, em parte, mas isso significa desobediência. Ele não obedeceu a Deus totalmente. Não era para ter trazido o melhor do gado. Deus disse: não traga nada. Ele trouxe o melhor do gado e sacrificou a Deus. Sacrificar a Deus era bacana, era aceitável, sim, mas naquele momento não. Por isso que é importante obedecer de forma completa. Meia obediência é igual a desobediência. Não tente enganar a Deus. Saul tentou, foi exortado pelo profeta, pelo sacerdote e pelo maior juiz que a nação já teve, que foi o profeta Samuel. Como está a sua obediência? Como está o seu coração? Deus lhe deu também, além de um tríplice imperativo, Deus também deu uma tríplice promessa. Uma promessa tremenda. Uma promessa que certamente iria aquecer o coração de Abraão. Deus prometeu uma terra. Deus disse no versículo 7, do capítulo 12 de Gênesis, diz assim: darei à tua descendência esta terra. É uma promessa. O crente, ele vive de promessa. O crente vive de confiança naquele que Deus estabeleceu. A nossa fé, ela só é fé bíblica quando ela é pautada na palavra do Senhor. A gente pisa hoje no chão. Eu moro aqui em Bom Princípio, Rio Grande do Sul. Mas o meu coração, ele não se aquece quando há uma conversão. Quando estamos evangelizando os lares de idosos, os presídios, nas ruas, nas cidades menos evangelizadas do sul do Brasil, que ficam aqui pertinho de nós, Montauri, Coronel Pilar e União da Serra, e que tem o menor número de crentes. E aqui tem a cidade mais católica do Brasil, que é a União da Serra. Ela tem esse título. A minha alegria, o meu gozo, não é porque Deus me deu o privilégio de poder evangelizar essas pessoas extremamente católicas que precisam desesperadamente ouvir a palavra do Senhor. Mas o meu coração aquece, inflama em saber de que um dia eu estarei para sempre com o Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós. Ele foi preparar uma cidade para nós. Diz no capítulo 14, de 1 a 3 de João. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Não fique com o coração turbado. Ele vai mostrar para nós que o remédio para as nações, o remédio para toda a raça humana, para um coração turbado, nações perturbadas, inquietas, pessoas com depressão, o remédio é a fé. Não se turbe o vosso coração, diz a Bíblia. Credes em Deus, credes também em mim. Então, o remédio que as nações precisam é a fé. Mas não a fé em uma religião, o texto diz. A fé não na igreja, a fé não no Papa, a fé não no pastor, mas a fé em uma pessoa. Mas não é uma pessoa qualquer. A nossa fé precisa estar depositada em uma pessoa. E essa pessoa não é Maria, não são discípulos, é o Senhor Jesus Cristo. Credes em Deus, credes também em mim. Por isso que eu preciso lembrar de que o autor da minha fé não são os heróis da fé de Hebreus 11, que está a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. Mas o autor da minha fé é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Onde está depositada a sua fé? A de Abraão estava em Deus. Por isso que Deus prometeu para ele uma terra. Darei à tua descendência esta terra. Pertence à descendência de Abraão, Isaque
e assim por diante. Deus também prometeu, nessa tríplice promessa, uma descendência numerosa. Olha o versículo 2: de ti farei uma grande nação. A gente sabe muito bem que Abraão, ele é pai de três grandes nações. Os judeus, através de Isaque, os árabes, através de Ismael e Agar, a escrava egípcia, um erro fatal, mas Abraão é pai dessa nação, os palestinos. Mas Abraão também é o nosso pai na fé. Diz a Bíblia que nós somos filhos de Deus, não porque temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias, mas porque nós temos a mesma fé que Abraão teve, uma fé depositada no Cristo que viria morrer na cruz do Calvário. Todas aquelas pessoas, elas foram salvas como nós somos, convertidos como nós somos, porque nós olhamos para trás, porque por aquilo que Cristo fez, eles olhavam para frente, a tudo aquilo que realizava no Velho Testamento, a todo o sacrifício, prefigurava um Cristo que morreria na cruz pelos nossos e pelos pecados deles. Eles criam também pela fé, porque é impossível se aproximar de Deus sem fé, diz Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Então, Deus deu uma tríplice promessa a Abraão: uma terra, uma descendência numerosa. E o que Deus deu mais para Abraão? Uma bênção universal. Em ti serão benditas todas as famílias, o quê? Da terra. Lições práticas para nós. Deus fez um conselho a Abraão. Qual foi o desafio a Abraão? Qual foi o desafio que Deus fez a Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Esse é um desafio. Anda na minha presença e ser perfeito. Ele faz o mesmo desafio a nós outros hoje, do século XXI. Ele deseja que cada família ande em sua presença, assim como Abraão o fez, e seja luz para este mundo perdido. Deus, ele quer, Deus, ele deseja que a sua família seja um centro de missões e não um campo missionário. Deus quer transformar a sua família numa bênção. Olha o que diz aqui, né? Anda na minha presença e ser perfeito, mesmo no nosso contexto, um contexto incrédulo, mudando. Deus, ele quer também lhe abençoar. A cada dia, certamente o patriarca tomava conhecimento do seu alto propósito e sua necessidade de crer em Deus. Sabemos que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Deus quer que creamos nele incondicionalmente. A terceira família que Deus usou como centro de missões foi a família de José. Uma família honrada. Lucas 1, 26 ao 38 diz que a família de José, não do José do Egito, mas o José, o pai adotivo de Jesus, foi uma família o quê? Honrada. Temos nesses versículos de Lucas 1, 26 ao 38, o anúncio do nascimento mais maravilhoso que esse planeta já teve, o nascimento de Cristo Jesus. Diz a Bíblia, a encarnação e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando chegou a hora da encarnação do Filho de Deus, Deus Pai escolheu não uma pessoa individual. Deus não escolheu dois homens, claro. Deus não escolheu duas fêmeas, duas mulheres. Dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem, não. O projeto de Deus para a humanidade não funciona assim. Esse é um projeto satânico. Esse é um projeto diabólico. Mas o projeto de Deus sempre foi uma família. Para Jesus nascer, Deus escolheu uma família. A família José e Maria. Para mandá-lo como Salvador do mundo. É uma honra imensurável para uma família receber aquele
que seria o Salvador do mundo. O temor de Maria não é de incredulidade, aqui diz o texto, né? Como Zacarias, mas de êxtase diante da grandeza da revelação. Maria não discute com o anjo, nem duvida da sua mensagem, diz o texto, mas ela aceita de bom grado como parte, como um projeto da missão de Deus. Coloca-se completa e imediatamente à disposição de Deus, como servo de Deus, para fazer tudo o que a palavra de Deus havia determinada para ela. O anjo explica a Maria e detalha as características singulares de seu filho. Ele diz no texto que nós citamos aqui de Lucas 1, que ele seria o salvador do seu povo. Ele viria para salvar o seu povo. Ele é incomparavelmente grande, diz o texto. Ele é o Filho do Altíssimo. Ele é o Rei eterno. Ele é santo em seu ser. Ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a criança que Maria passaria 9 meses no seu ventre e nasceria aquele que seria o Salvador da humanidade. José e Maria tiveram cuidado de levar Jesus a cumprir plenamente a lei desde pequeno. A família entendeu a importância de obedecer os princípios da palavra do Senhor. Então, o que esse casal fez? Circuncisão, certamente Jesus foi circuncidado. A apresentação no templo, o casal levou Jesus para se apresentar no templo. Ele não foi batizado. Ele foi batizado, né, já adulto, não criança, mas ele foi apresentado, consagrado a Deus. E a festa da Páscoa aos 12 anos. São princípios que toda a família cristã, uma família cristã e missionária, deve ensinar aos seus filhos princípios extremamente importantes. Por isso que a Bíblia diz que eu devo ensinar aos meus filhos aquilo que Deus tem feito a gerações a gerações. O que Deus tem feito no mundo, eu preciso ensinar para os meus filhos as grandezas de Deus. Conta para os teus filhos o que Deus fez. Essa foi a minha preocupação. Ensinar para os meus 2 filhos, Lucas, o nosso primogênito, casado, 3 filhos, e é um servo fiel do Senhor. Serve em uma igreja bíblica aqui na cidade de Ivoti, Rio Grande do Sul, com a sua família. Toca, é músico, é engenheiro da computação, mas serve na igreja, é professor dos jovens e também serve como parte dos pregadores da igreja. É um servo. Daniel, professor dos adolescentes, faz parte da música. São 2 homens de Deus. Não porque há algo bom em nós, mas a nossa preocupação é fazer valer a palavra de Deus na minha casa. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos e os meus netos, 3 netos, Rebeca, Giovana e Natan, estão seguindo. Pelo menos as 2, Rebeca e Giovana. Natan não tem entendimento, tem apenas 1 ano e 6 meses. Mas as 2 meninas cantam, já sabem aos princípios de Deus, têm prazer. Eu consagrei os 3, e cada um deles nós presenteamos com uma Bíblia, porque nós entendemos a importância da palavra do Senhor internalizada no coração dos pequenos. A exemplo dos nossos 2 filhos, a exemplo de minha esposa que nasceu no lar cristã. Ela teve pais piedosos, eu não tive. Meus pais morreram na fé, mas nós éramos uma família católica. Mas nós aprendemos pela Bíblia a importância de que os nossos filhos aprendam os princípios de Deus. Cada um deles, nossos netos, a gente presenteou com uma Bíblia. Essa família de José e Maria, uma família honrada, né, teve o privilégio de cuidar do Filho de Deus,
até que esse estivesse pronto para assumir seu ministério terreno. É importante que a gente aprenda isso. A sua família precisa ser uma bênção. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nem sempre nós encontramos famílias que foram centro de missões. Tem uma família que nós conhecemos muito bem, é a Ananias e Safira, Atos 5, de 1 a 11. O texto diz que era um casal que vendeu as suas propriedades e entregou parte para as necessidades dos santos na primeira igreja, a igreja primitiva. Um casal que não é referencial para nós. Qual era a missão desse casal? Contribuir liberalmente com a comunidade cristã. Os bens eram de propriedade deles, do casal, homem e mulher. Mas eles poderiam contribuir liberalmente, como eles quisessem. Atitudes e ações, egoísmo, falsidade, mentira. Eles foram falsos, foram egocêntricos e eles mentiram. Resultado, morte precoce, tanto de Ananias como de Safira. Essa família representa também muitas famílias hoje nas igrejas. São famílias egocêntricas, falsas, que mentem. Famílias que não contribuem, que não participam ativamente de missões. Tem família que não contribui nada com missões, não entendeu a obra de missões. Cuidado com sua família. Ela pode ser parecida com a família de Ananias e Safira, mas eu creio que não. Talvez a sua família se pareça muito mais com a família de Abraão, com a família de José, com a família de Noé. Famílias que foram abençoadas por Deus para abençoar as nações. Mas certamente a sua família também, contrária à família de Ananias e Safira, a sua família se parece com a família de Áquila e Priscila. Atos 18, Romanos 16, 1 Coríntios 16 e versículo 19, e 2 Timóteo 4 e 19. Esses textos mostram quem foi essa família. A família de Áquila e Priscila. Qual era a missão dessa família? Cooperar com a propagação do evangelho. Essa família cooperou? Certamente que sim. Atitudes e ações dessa família, que era um centro de missões e não um campo de missionário, como era a família de Ananias e Safira. Era um campo missionário e não uma família que fazia missões. Qual foram as atitudes de Áquila e Priscila? Hospitalidade. Hospedou Paulo. A sua casa, as portas de sua casa estavam abertas para receber Paulo. Olha que família abençoada. A sua família é assim? A sua casa está aberta para receber as pessoas? Pessoas que precisam do seu lar. A minha casa aqui, eu moro em um apartamento aqui no térreo. É um lugar de adoração, de culto. Todas as terças, domingo à noite, estamos abertos para receber as pessoas. Sua casa é assim? Tem as portas abertas para a proclamação do evangelho? Áquila e Priscila, a sua casa era assim? Discipulado. Esse casal discipulou nada mais, nada menos do que o intelectual Apolo, doutor da lei, um cristão, um homem de Deus intelectual. Um intelectual a serviço do reino de Deus. Esse Apolo, ele foi discipulado por Áquila e Priscila. Que coroa, que bênção, olha que família. Cooperação com missionário, abriram a porta de sua casa para reunir a comunidade cristã. Resultados: família abençoada e amada pela comunidade e pelos missionários. Paulo menciona. Paulo fala sobre isso. Será que a sua família é um campo de missões? Ou a sua família é uma família missionária? É aquela família que faz missões, que contribui, que ora. Qual o projeto da sua família, depois a igreja, na área de missões? A sua família ora por missões? Contribui com missões?
A sua família visita os campos de missões? Qual é o seu papel na área de evangelização na sua comunidade? Você convida as pessoas para irem à sua casa e você evangeliza? Como tem sido a sua família? O desafio hoje para nós, no século XXI, é que a minha família, a sua família, deve ser um centro de missões e não um campo missionário. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele disse: se anuncio o evangelho, não tenho de quem me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Que Deus nos abençoe, e que esses princípios, e que essas 4 famílias, a família de Abraão, a família de Noé, a família de Abraão e a família de José e Maria, sejam referenciais para nós, e também acrescentando Áquila e Priscila, possam ser os nossos referenciais de fazer missões. Que Deus possa nos usar grandemente para a sua honra e para a sua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.